Quando José Antônio conseguiu o emprego como segurança noturno da Estação Central de Ribeirão Preto, aos 51 anos, pensou que finalmente havia encontrado uma posição tranquila que lhe permitiria trabalhar em paz até se aposentar. A estação, inaugurada em 1928, durante o auge da cultura cafeeira paulista, havia sido desativada para transporte de passageiros em 1998, mas ainda recebia alguns trens de carga esporadicamente, e a prefeitura mantinha o prédio histórico preservado. Como patrimônio cultural da cidade, o senhor Marcelo, supervisor da empresa de segurança responsável pelo local, foi claro sobre as responsabilidades durante a entrevista. É um trabalho simples, José. Fazer rounds pelo prédio a cada 2 horas, verificar se não há invasores ou vandalismo e manter registro de qualquer movimento na área. A estação fica numa zona meio isolada da cidade, então é importante ter alguém confiável durante a noite. O salário é bom justamente porque sabemos que não é fácil trabalhar sozinho em lugar tão grande e vazio. A estação central ocupava uma área impressionante, com um prédio principal de arquitetura neoclássica, 3 plataformas cobertas, um pátio de manobras extenso e várias construções auxiliares incluindo oficinas, depósitos e a antiga casa do chefe da estação. Durante seus anos de funcionamento, havia sido o centro nervoso do transporte na região, conectando fazendas de café, indústrias e cidades do interior paulista à capital e ao Porto de Santos. José começou o trabalho com entusiasmo genuíno pela preservação histórica. Durante as primeiras noites, aproveitava os intervalos entre os rounds para explorar a arquitetura da estação, ler placas históricas e imaginar como havia sido a vida ferroviária intensa que por décadas movimentou. Aqual Local. Havia uma nostalgia agradável em caminhar pelas plataformas vazias, onde milhares de pessoas haviam embarcado e desembarcado ao longo de 70 anos de funcionamento. Trabalho noturno em estação vazia tinha um ritmo previsível e relaxante. José fazia seus rounds a cada 2 horas, verificando portas, janelas e equipamentos. Depois voltava para a sala de segurança instalada no antigo gabinete do chefe da estação. Entre as rondas, lia livros, assistia TV portátil ou simplesmente apreciava o silêncio profundo que só lugares afastados do centro urbano proporcionam. Foi durante a segunda quinzena que José começou a ouvir sons, durante a madrugada que não conseguia explicar racionalmente. O barulho característico de trem se aproximando nos trilhos, quando tinha certeza de que não havia movimento ferroviário programado para aquelas horas. O som era inconfundível. O ritmo metálico das rodas sobre os trilhos, o silvo da locomotiva, a distância e o ruído pesado de vagões sendo puxados. Inicialmente, José pensou que fossem trens de carga não programados ou mudanças de horário que não haviam sido comunicadas à equipe de segurança. Estações ferroviárias, mesmo desativadas, ainda recebem ocasionalmente trens de manutenção ou cargas especiais. Mas quando verificava os trilhos durante e após ouvir os sons, nunca encontrava evidência de que algum trem havia passado recentemente. Conforme as noites passavam, José começou a ouvir não apenas trens fantasma, mas também sons de atividade humana na estação vazia. Vozes de pessoas conversando nas plataformas, anúncios de partidas e chegadas, ecoando pelo sistema de som que havia sido desconectado há anos, e o barulho característico de bagagens sendo carregadas e descarregadas. Quando investigava esses sons, sempre encontrava as plataformas completamente desertas. Uma madrugada, José ouviu claramente o som de um trem chegando à plataforma principal, seguido por vozes de passageiros desembarcando. O som era tão realista que saiu da sala de segurança esperando encontrar um trem real que havia chegado sem aviso. Mas quando chegou à plataforma não havia nada, apenas os trilhos vazios brilhando sob a luz da lua e uma sensação estranha de que havia perdido por poucos minutos algo importante que acabara de acontecer.
José começou a pesquisar a história da estação para entender melhor o que poderia estar causando os fenômenos sonoros. Nos arquivos da Biblioteca Municipal, descobriu que a Estação Central de Ribeirão Preto havia sido palco de várias tragédias ao longo de seus anos de funcionamento. Em 1934, um trem de passageiros descarrilou próximo à estação devido a problemas nos trilhos, matando 17 pessoas e ferindo mais de 40. Mais perturbador ainda, José encontrou registros de que durante a Segunda Guerra Mundial, a estação foi usada para transportar prisioneiros de guerra alemães e italianos para campos de internamento no interior. Em agosto de 1943, um vagão lotado de prisioneiros ficou parado na estação por 3 dias durante um verão excepcionalmente quente, resultando na morte de 12 homens por desidratação e exaustão. Após descobrir essas informações históricas, os fenômenos na estação se intensificaram dramaticamente. José começou a ver figuras humanas nas plataformas durante suas rondas noturnas. Pessoas vestidas com roupas de épocas diferentes, passageiros dos anos 1930, carregando malas de couro, trabalhadores ferroviários em uniformes históricos, e ocasionalmente homens em roupas militares que pareciam exaustos e desorientados. As aparições não eram apenas visuais. José começou a sentir presenças físicas na estação, menos alguém caminhando atrás dele durante os rounds, sussurros em idiomas que não reconhecia, e uma sensação constante de estar sendo observado por pessoas que não conseguia ver diretamente. Mais perturbador ainda, começou a sentir ondas de emoções que não eram suas, menos ansiedade de pessoas esperando trens que estavam atrasados, medo de prisioneiros sendo transportados contra sua vontade e desespero de vítimas de acidentes ferroviários. A experiência mais aterrorizante aconteceu numa madrugada de quarta-feira, quando José ouviu o som de um trem chegando seguido por gritos de pânico e dor. Quando chegou à plataforma para investigar, viu dezenas de figuras correndo em todas as direções como se fugindo de um acidente. Pessoas com ferimentos sangrentos, outras carregando bagagens e procurando entes queridos, e trabalhadores ferroviários gritando instruções desesperadas. Visão durou apenas alguns minutos antes que todas as figuras se desvanecessem gradualmente, deixando José sozinho numa plataforma vazia, com o coração batendo violentamente. Ele havia testemunhado uma recriação paranormal do descarrilamento de 1934, com as vítimas eternamente revivendo os momentos mais traumáticos de suas vidas. José também começou a ver o que claramente eram os prisioneiros de guerra mortos. Em 1943, homens exaustos em uniformes militares estrangeiros, sempre aglomerados numa área específica da plataforma onde o vagão havia ficado parado. Eles nunca falavam, apenas olhavam ao redor com expressões de confusão e sede desesperada, como se ainda estivessem presos num vagão superaquecido, esperando água que nunca chegou. Mais perturbador que as aparições eram os sons que José ouvia vindo dos vagões fantasma, batidas fracas nas paredes, como se alguém estivesse tentando escapar, vozes sussurrando pedidos de ajuda em alemão e italiano, e ocasionalmente gritos abafados de desespero absoluto. José não falava esses idiomas, mas o desespero humano transcende barreiras linguísticas. José tentou continuar seu trabalho normalmente, mas as manifestações paranormais tornaram impossível manter a rotina de segurança. Durante os rounds, era constantemente distraído por sons de atividade ferroviária fantasma. Quando tentava focar na verificação de portas e janelas, aparições de passageiros e trabalhadores apareciam pedindo informações sobre horários de trens que não circulavam há décadas. A situação se complicou quando José percebeu que sua presença estava intensificando a atividade paranormal. As aparições se tornaram mais frequentes e persistentes, como se sua atenção estivesse fortalecendo
a capacidade dos espíritos de se manifestar. Trens fantasma chegavam todas as noites, sempre nos mesmos horários, sempre carregando as mesmas almas perdidas que não conseguiam aceitar que suas jornadas haviam terminado. Tragicamente, José descobriu que a estação havia se tornado uma espécie de limbo espiritual para pessoas que morreram durante viagens ferroviárias ou enquanto esperavam trens, vítimas do descarrilamento de 1934, ainda esperavam socorro que chegou tarde demais. Prisioneiros de guerra mortos em 1943 ainda esperavam ser libertados de um cativeiro que só terminou com suas mortes. E havia outros passageiros que sofreram ataques cardíacos, esperando trens, trabalhadores ferroviários mortos em acidentes, e até mesmo pessoas que se suicidaram atarando sei na frente de locomotivas. Todos esses espíritos pareciam estar presos numa rotina eterna relacionada ao transporte ferroviário. Chegavam em trens fantasma, vagavam pelas plataformas, procurando conexões que nunca fariam, e partiam em outros trens espectrais que os levavam a lugar nenhum. A estação havia se tornado uma estação fantasma, no sentido mais literal, um ponto de parada eterno para almas que não conseguiam completar suas jornadas. José tentou se comunicar com alguns dos espíritos, especialmente aqueles que pareciam menos traumatizados, mas descobriu que a maioria não tinha consciência de estar morta. Eles perguntavam sobre horários de trens, reclamavam de atrasos e pediam informações sobre conexões, sempre tratando José como se fosse um funcionário da estação, em pleno funcionamento. A única exceção era um homem idoso em uniforme de maquinista que aparecia ocasionalmente na cabine da locomotiva fantasma. Ele parecia consciente da situação paranormal e olhava diretamente para José com uma expressão de profunda tristeza. Através de gestos, o maquinista fantasma tentou comunicar que estava tentando levar os outros espíritos para seus destinos finais, mas que algo os mantinha presos na estação. José percebeu que o maquinista espiritual era provavelmente alguém que havia morrido tentando ajudar outros durante uma das tragédias e que agora assumira a responsabilidade de conduzir as almas perdidas para onde quer que espíritos em paz devam ir. Mas alguma força estava impedindo que esses trens espectrais completassem suas jornadas para o além. A revelação mais perturbadora veio quando José encontrou documentos nos arquivos da estação que haviam sido negligenciados durante décadas. Registros mostravam que muitas das vítimas do descarrilamento de 1934 e dos prisioneiros mortos em 1943 nunca foram adequadamente identificadas ou suas famílias notificadas. Corpos foram enterrados em valas comuns, sem cerimônias religiosas apropriadas, e muitos familiares nunca souberam o destino de seus entes queridos. José entendeu que os espíritos estavam presos na estação porque suas mortes não haviam sido adequadamente reconhecidas ou honradas. Eles continuavam esperando por trens que os levariam para casa, para famílias que nunca souberam de suas mortes, para enterros que nunca aconteceram. A estação havia se tornado um purgatório para almas que morreram longe de casa, sem reconhecimento adequado. José tentou contatar autoridades locais sobre a necessidade de algum tipo de memorial ou cerimônia para honrar os mortos esquecidos, mas enfrentou burocracia e desinteresse. Funcionários da prefeitura insistiram que não havia fundos para memoriais de tragédias tão antigas e que seria melhor focar em questões contemporâneas mais urgentes. Pressão psicológica de testemunhar sofrimento espiritual todas as noites, combinada com a frustração de não conseguir ajudar, começou a afetar severamente a saúde mental de José. Ele parou de dormir adequadamente durante o dia, constantemente atormentado por imagens dos espíritos desesperados. À noite, no trabalho, sentia-se sobrecarregado pela responsabilidade de ser a única pessoa que podia ver
e potencialmente ajudar essas almas perdidas. José também começou a ter pesadelos vívidos sobre acidentes ferroviários, sendo transportado como prisioneiro em vagões superaquecidos e vagando eternamente por estações vazias, procurando trens que nunca chegam. Os limites entre sua experiência como segurança e as memórias traumáticas dos espíritos começaram a se confundir. Após 2 meses na estação, José tomou a decisão dolorosa de deixar o emprego. Não conseguia mais suportar a intensidade do sofrimento espiritual que testemunhava todas as noites, e estava começando a temer que sua própria sanidade mental estivesse sendo comprometida pela exposição constante a trauma paranormal. Na sua última noite na estação, José se despediu silenciosamente dos espíritos que havia aprendido a reconhecer. O maquinista fantasma acenou tristemente da cabine de sua locomotiva espectral. As vítimas do descarrilamento continuaram vagando, confusas, pela plataforma, e os prisioneiros de guerra permaneceram agrupados em sua vigília eterna por libertação que nunca viria. José partiu, sabendo que havia falhado com as almas perdidas da estação. Elas continuariam presas em suas rotinas espectrais, eternamente esperando por trens que as levariam para casa, para a paz, para reconhecimento que pode nunca chegar. Sua partida deixou a estação novamente sem testemunhas vivas para seu sofrimento contínuo. 3 meses depois, José soube que a empresa de segurança havia desistido de manter vigilância noturna na estação, após uma série de guardas relatarem atividade paranormal perturbadora que tornava impossível trabalhar normalmente. A estação foi fechada completamente para acesso público, oficialmente por questões de segurança estrutural. Hoje, 7 anos depois, a estação central de Ribeirão Preto permanece lacrada e vazia. Ocasionalmente, moradores próximos relatam luzes nas janelas durante a madrugada e sons de trens que chegam e partem em horários que não correspondem a nenhum movimento ferroviário real. A estação se tornou uma lenda urbana local. Lugar onde trens fantasma ainda circulam. José nunca mais trabalhou em locais históricos. Mudou-se para outro estado, mas ainda tem pesadelos sobre os espíritos da estação. Ele sabe que as almas perdidas continuam esperando, talvez por décadas, talvez por séculos menos, até que alguém com mais recursos ou autoridade que lhe apareça para dar-lhes o reconhecimento e a paz que merecem. A estação permanece como um monumento involuntário às tragédias esquecidas do transporte ferroviário brasileiro, guardada por aqueles que morreram durante jornadas que nunca foram completadas. E José aprendeu que alguns lugares se tornam prisões espirituais não devido à maldade ou malevolência, mas devido à negligência e esquecimento humano. Nas noites silenciosas, quando passa perto da estação fechada, José ainda ocasionalmente ouve o som distante de trens que nunca chegam, menos o maquinista fantasma, ainda tentando levar suas cargas espectrais para destinos que permanecem eternamente fora de alcance. Porque algumas jornadas são interrompidas de forma tão traumática que os viajantes ficam presos para sempre no local onde suas esperanças de chegar em casa foram destruídas. E às vezes, a única coisa que espíritos perdidos realmente precisam é de alguém que se importe o suficiente para lembrar seus nomes e honrar suas memórias esquecidas. A verdadeira maldição da estação central não são fenômenos paranormais, mas o fato de que tragédias humanas reais foram deliberadamente esquecidas por uma sociedade que prefere não enfrentar responsabilidades históricas. Os espíritos são apenas sintomas de feridas coletivas que nunca foram tratadas adequadamente. José descobriu que o terror mais profundo não vem de fantasmas, mas da realização de que vítimas de tragédias podem ser esquecidas tão completamente que apenas os mortos se lembram de seus próprios nomes, e que às vezes testemunhar injustiça histórica pode ser mais traumático que enfrentar qualquer manifestação sobrenatural.